Vamos começar o programa de hoje então, gente, falando um pouquinho do afastamento do prefeito do estado do Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, e a repercussão desse caso. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento imediato pelo prazo inicial de 60 dias, além da instauração de investigação por suposto apoio a manifestações contra o resultado da eleição presidencial. O prefeito falou à Jovem Pan ontem e a gente vai ver agora uma reportagem da Carolina Belim. Em entrevista à Jovem Pan News, o prefeito de Itapurá, em Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, afirmou que ficou perplexo com a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a considera como um extremismo. Vendo um extremismo total numa decisão, não só comigo, né, mas com tudo que está acontecendo nesse país, e espero que alguma coisa possa acontecer para mudar essa figura, essa imagem negativa que está tendo para todos os brasileiros patriotas que estão querendo se manifestar. É um direito. Segundo informações do Ministério Público Estadual, Capelletti teria gravado um vídeo convocando empresários para viajar a Brasília para a participação das manifestações. Para Moraes, o prefeito pode ter cometido crimes contra o Estado. As pessoas têm medo, elas têm medo de se manifestar, de medo de represália. Eu acho que devia todo mundo realmente tomar uma atitude e mostrar a cara, mostrar a sua vontade. Na decisão, Moraes determina também que seja aplicada a multa de R$100 mil aos proprietários de veículos usados nas manifestações do estado de Mato Grosso. Capelletti ainda não foi notificado. Mas eu fiquei perplexo em virtude dessa decisão tão rápida. Eu não fui nem ouvido, não tive nem acesso ao que está sendo, o que está acontecendo e em que tipo de acusação que estão fazendo para mim. O caso repercutiu no Congresso. O deputado José Medeiros do PL de Mato Grosso disse que estava pasmo com a atitude do ministro Alexandre de Moraes. Não é possível o que ele fez agora há pouco. Ele afastou o prefeito de Itapurá, no meu estado de Mato Grosso, porque o prefeito, ora, está apoiando os manifestantes. A manifestação, o artigo 5º da Constituição garante a manifestação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a manifestação. O PT, a vida do PT foi se manifestar. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, também criticou o ministro do STF. Ato antidemocrático é todo ato emanado da caneta de Alexandre de Moraes, o xerifão do Brasil, o imperador do Brasil. Gente, mas que autoridade tem o ministro Alexandre de Moraes para mandar afastar por 60 dias um prefeito por ter gravado um vídeo para que empresários ou quem quer que seja venham a Brasília ou aonde quer que seja para fazer parte de protestos? Mas que absurdo é esse que nós estamos vivendo? A decisão de Moraes quanto ao prefeito Capelletti foi tomada no âmbito do processo que trata de bloqueios de rodovias e atos em quartéis pelo país. Muito bem. Paulinha, o ministro também aplicou multas? Pois é, o Alexandre de Moraes, ele estabeleceu aí uma multa no valor de R$100 mil aos proprietários de veículos que participaram dessas ações e determinou a indisponibilidade desses veículos utilizados nos atos, a começar pelos 177 identificados pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Segundo Moraes, a gravidade crescente dos fatos informados e documentos nos autos impõe a adoção de medidas mais efetivas em prol da cessão do que ele define como atividades abusivas e antidemocráticas em espaços públicos. Paulo. Muito bem. Turma, vamos conversar um pouquinho aí sobre esse afastamento aí promovido pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Jesus, bom nosso dia. querido Conrado, Bom Zé. Dia, pessoal, Zé, vou começar por você, buscando entender como é que está a repercussão desse caso aí em Brasília. Você acha que tem algum tipo de oposição a essa medida ou é uma oposição absolutamente pequena? Pesou na mão, né? E entrou numa seara que nem é muito assim do Supremo Tribunal Federal. Muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Estou feliz de novo aqui no Mole. Olha, Paulo, essa manifestação ela é espontânea, mas não está convencendo os ministros do Supremo, e o Alexandre de Moraes não está sozinho. Ele se transformou numa espécie de líder do Supremo Tribunal Federal. Olha que estranho, nós nunca falamos em Supremo, isto é, a parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. E ele está convencido de que há
um acordo de empresários para financiar e sustentar essas manifestações. Os caminhões que estão estacionados ali, e eram muito mais caminhões no quartel-general daqui de Brasília, no QG, e em várias partes do país, pertencem sim a empresas ou de transporte ou mesmo na área agropecuária. E essa fala do prefeito, né, o Carlos Capelletti, foi no sentido de que era preciso reforçar a manifestação e pedindo apoio, inclusive dos agricultores, né, do setor agropecuário. E aí ele pedia que o setor enviasse caminhões para reforçar a manifestação. Todo o processo está sendo mapeado. O Supremo Tribunal Federal pediu à polícia para mapear o que está acontecendo nessas manifestações. Quem são, onde eles estão concentrados e, principalmente, quem está financiando. Esse é o inquérito do Supremo Tribunal Federal e este é o mapeamento. O ministro Alexandre de Moraes descobriu um veio muito importante, que é o veio econômico. É assim, em veículos de comunicação, em vez de mandar prender, que dá uma repercussão muito grande, em vez de mandar censurar, estabelece multas, e multas pesadas. Não é multa de trânsito, não é uma multa de R$100 mil, quer dizer, e dobrando, 100, 200 em PG, 200, 400, assim por diante, ou seja, inviabiliza qualquer empresa uma multa assim. E a multa, ela é silenciosa, não é como a prisão que grita todos os dias e traz o símbolo da prisão. Então, é isso que está acontecendo. E o prefeito foi pego de surpresa. Ele é prefeito de uma área muito ligada ao agronegócio. E é uma região do Mato Grosso que está em desenvolvimento, assim, a olhos vistos. É brutal o desenvolvimento daquela região. As cidades se multiplicam, está rolando, sim, muito dinheiro, né? Porque se trata de exportação de commodities, dólar está num preço bom, então é um setor que tem desenvolvido muito o país. Então, nesta área lá, ele disse que o vice-prefeito vai continuar administrando a cidade, ele vai todos os dias, porque ele tem um acordo muito bom lá com o vice-prefeito, com o grupo que administra a prefeitura, mas fica aí a marca e a indicação para outros prefeitos, ou seja, é uma forma, assim, de pressão, e uma pressão muito forte e covarde, né? Porque não tem como se defender. O prefeito nem sabia. Para falar a verdade, ele nem foi citado, nem foi chamado para se defender nem nada. Se fosse, por exemplo, um vídeo falso, ele já estaria afastado assim mesmo. Muito bem. O Zoe, que o ministro Alexandre de Moraes está controlando todo mundo, a gente já sabe, mas a pergunta que eu te faço é muito simples. Quem vai controlar o Alexandre de Moraes? É a pergunta de milhões, Paulo Matias, e é uma pergunta meio complicada para eu comentar aqui, nós sabemos o porquê. Hoje eu me sinto num jogo de tabuleiro, onde nós, povo brasileiro, somos peças que o Alexandre de Moraes controla. Então, se vazar alguma conversa minha de WhatsApp que desagradar o Todo-Poderoso, ele vai lá e muda a peça de lugar. E é isso que a gente vive hoje no Brasil. A grande pergunta é: quem vai controlar o Alexandre de Moraes? Bom... Ai, Deus, eu não posso falar o que eu quero falar, é muito complicado isso. Gente, eu peço perdão aqui à audiência, porque realmente eu vou tentar contornar aí para não responder abertamente essa pergunta, porque pode dar problema não só para mim, mas também para a imprensa que eu trabalho e eu zelo muito. Bom, o crime que esse prefeito cometeu, o crime de seguir a Constituição, de exercer o seu direito de cidadão, de livre expressão, de manifestação, um direito constitucional. A pergunta é: a Constituição hoje no Brasil é seguida? Não, a Constituição hoje não é seguida. A partir do momento que num país a Constituição não é seguida, tudo pode acontecer, tudo pode mudar a qualquer momento e sair decisões da cabeça desse todo-poderoso, que é o que hoje a gente vê no país. O que eu e o Zé, a gente debateu ontem, né? Mas a Constituição sela aí pelo presidente da República, protege o presidente da República. Mas agora você vê, Zé, né? Como tudo pode acontecer. Hoje a instabilidade é muito grande. A qualquer momento o prefeito pode perder o seu cargo, não se sabe por
por quê? Apenas por ir a uma manifestação pacífica, manifestação onde o povo está pedindo por liberdade, pedindo que a ordem seja restabelecida, e apenas por isso um prefeito perde aí o seu cargo. Prefeito esse que se submeteu ao voto popular, e está representando aí as pessoas, o seu eleitor. Hoje a situação no Brasil é uma situação muito complicada, as pessoas sabem qual é a saída, e não é à toa que essas pessoas estão nas ruas fazendo pressão. Precisamos do Congresso Nacional, precisamos também do outro poder para restabelecer aí a soberania dos poderes. É isso que eu posso falar, infelizmente. Muito bem. Ô Conradão, eu fiz essa pergunta para a Zoe justamente no sentido do seguinte raciocínio. Quero que vocês pensem aqui junto comigo. Se a gente colocar... Não saia justa, hein? Não, mas do ponto de vista... Não é saia justa? Não. Saia justa, porque todos sabemos qual que é a saída, mas infelizmente a gente não pode falar aqui. Não, mas... Como que... Não, peraí. Calma. Deixa o Mauro falar, deixa o Paulo, depois eu falo. Deixa eu só falar o que eu acho que é a saída dessa história, pelo menos qual é o que eu enxergo numa república. Senado. Se há de alguma forma um abuso do poder judiciário, o poder legislativo tinha que estar fazendo alguma coisa. E nós temos hoje um poder legislativo absolutamente A gente vai bater com a cabeça na parede de novo nesse assunto. Não é bater a cabeça na parede, é porque nós vivemos hoje numa república. A república tem lá os seus 3 poderes e a gente tem uma república desequilibrada. Como é que a gente reequilibra isso, ao meu ver? No momento em que a gente tem um legislativo que falou, opa, peraí, não é assim que o negócio funciona. E através de outro artigo que está na Constituição. Eu entendo, mas o meu ponto é, hoje nós temos um legislativo fraco ou não? É isso que eu quero entender. Mas olha que engraçado. Na Constituição tem um artigo que, se você acionar esse artigo, o que acontece, restabelece aí a soberania dos poderes, né? Pacifica aí o poder legislativo, executivo, o judiciário, coloca aí limites em todos. Só que olha que coisa engraçada, esse artigo está na Constituição e por muitas vezes insistem em falar que é uma coisa inconstitucional, que vai contra a democracia. Mas olha que coisa curiosa, está na Constituição. Se está na Constituição, o artigo está na Constituição, não é uma coisa constitucional? Não é uma lei constitucional? É isso. Vamos lá, Conrado. É difícil falar aqui, por quê? Porque distorcem o que a gente fala, entende? Então, se eu citar o artigo aqui, vão falar que eu defendo uma coisa antidemocrática. Mas o meu ponto é o seguinte, Conradão. Nós estamos vendo essas ações do ministro Alexandre de Moraes, e eu, pelo menos, não vi nada do Senado Federal. Nada. Não há nenhuma iniciativa por parte do Senado Federal. Está todo mundo calado, quieto. Esse é o meu ponto. Meus amigos, a situação é o seguinte, vocês estão discutindo se o prefeito pode falar ou não pode falar, se ele chamou ou não chamou a população, isso aí pouco interessa. A gente tem um livrinho chamado Constituição Federal, que diz no seu primeiro artigo que todo poder, no artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 1º, diz que todo poder emana do povo, diretamente ou dos seus representantes. Quando a gente tem o Alexandre de Moraes tirando um prefeito de uma cidade, esse prefeito ganhou com voto popular da maioria da população. Então ele está calando a voz do povo ou dos seus representantes. Quando o Alexandre de Moraes cala as contas dos principais deputados federais que mais tiveram votos no Brasil, ele está calando a voz do povo e dos seus representantes. Nicolas Ferreira, 1 milhão de votos. Carla Zambelli, 1 milhão de votos. Bia Kicis é a líder, é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do nosso parlamento. Ele calou a voz. Isso é ditadura do judiciário. Quando são apresentados recursos... Tá, Conrado, e o que pode ser feito? Ok, o Poder Executivo pode entrar com recursos contra o Poder Judiciário. Quando ele entra com recurso, o recurso não é nem julgado, Paulo. Eles nem recebem, eles não conhecem. Eles não dizem, você está certo ou você está errado. Eles simplesmente não conhecem. Ok, quem é que pode fazer alguma coisa agora? Nosso Senado Federal. Eles podem chamar, aqui ministros, venham conversar aqui, dar respostas para nós. Os ministros não vão. Os ministros da Suprema Corte, do Judiciário, não respeitam o nosso poder legislativo. Aí o que pode ser feito? O Senado Federal pode entrar com pedido de impeachment. O Senado Federal não entra com pedido de impeachment, ou porque tem rabo preso, ou porque não tem interesse, ou tem outros interesses por trás. O que pode ser feito disso? A nossa Constituição manda que quando tiver em desequilíbrio todos os poderes, um civil, tem nada a ver com militar, um civil, que é o presidente da República, pode dizer, olha só, não, qualquer um dos poderes pode, tá? Se qualquer um do poder achar que tá alguma coisa errada, tanto o judiciário, ou o legislativo, ou o executivo, pode dizer,
nós estamos em desequilíbrio. O que tem que ser feito? Artigo 142, um civil, presidente da República, diz, nós vamos afastar um pouco os poderes de vocês e eu vou dizer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Por que a nossa Suprema Corte não está recebendo esses recursos? Isso tem que ser resolvido, né? Porque no Brasil, meus amigos, a gente pode fazer tudo que a lei não nos proíbe. A lei eleitoral, ela tem o princípio na anuidade. Está aqui também na nossa Constituição, que diz que toda lei eleitoral tem que ser mudada 1 ano antes das eleições. Aqui no Brasil, eles estão mudando a lei. A Suprema Corte, não é nem o júdice, porque quem tinha que ter esse papel de construir leis é o nosso poder legislativo. A Suprema Corte tomou para si superpoderes, se colocou superpoderes, e eles estão criando leis que estão obrigando o cidadão a fazer coisas que não poderia ser feito. O arrepio já aconteceu. Eu não sei por que essa atitude não é tomada, que é, vamos equilibrar. E como é que não quer dizer que vai virar, o presidente vai virar rei, vai fazer alguma coisa, o imperador, nova Constituição, nada disso. Ele para e diz, tem que ser resolvido esse processo de impeachment, por que não foi... Para saber o que o Senado não está fazendo o que tem que ser feito, por que o Judiciário não está fazendo o que tem que ser feito. Até chegar esse momento com resoluções, é feito o pedido. E quando o presidente faz isso, quem é que vai botar apoio nele? As Forças Armadas. As Forças Armadas ajudam o presidente da República, um civil, tem nada a ver com golpe militar, um civil a fazer o que tem que ser feito. Essa é a regra do jogo. Tá na Constituição, pô. E isso, eu não sei que medo vocês têm de falar a regra do jogo, que não está sendo operada no Brasil. Muito bem, você me pediu, Fê, por favor. Pedir, na verdade, eu quero fazer uma pergunta tanto para o Zé Maria como também para o Conrado. Bom dia, meninos, bom dia. Bom, olha só, vocês acreditam que talvez o Legislativo, ele se mantenha omisso da forma como ele vem se mantendo, com medo de sofrer uma represália aí também do próprio Judiciário? Não. Pode responder, Paulo? Pode, Zé, por favor. Olha, Fê, muito bom dia. Bom dia. O Congresso Nacional, ele é movido por interesses, né? O deputado e o senador querem saber ali do seu quadradinho. Mas chegou um momento em que o Congresso, como coletivo, como instituição, tem que reagir. E a própria Constituição diz que os presidentes da Câmara e Senado devem zelar pelas competências deles. É uma obrigação constitucional. Conrado tem toda a razão. Ao civil, ao que não é funcionário público, ele pode fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba, né? Já o funcionário público, ele é obrigado a fazer o que a lei manda, né? Ele não pode fazer o que a lei não manda. É assim. E, nesse caso, um funcionário público, ele é obrigado a defender as suas competências. E é claro que as competências do Congresso Nacional estão sendo absolvidas. É o caso de legislações, né? Nós estamos aí diante de um processo, por exemplo, que pode gerar uma legislação feita no Supremo, que é sobre o orçamento secreto. E isso tudo influencia. Mas o que está acontecendo? Parte importante do Congresso apoia o Alexandre de Moraes. Estão convencidos de que é preciso alguém forte no Supremo para barrar uma ação de usar o artigo 142 da Constituição, né, que fala sobre a possibilidade de restabelecer os poderes. E, neste caso, eu conversei com vários juristas, o restabelecimento de poderes não significa assumir a presidência da República ou trocar uma ditadura por outra ditadura, mas simplesmente recolocar as coisas no lugar, ou seja, uma intervenção localizada e definida para este assunto, né? Então, assim, o Congresso está num silêncio estrondoso sobre um processo que vem escalando, e pode piorar se o futuro governo Lula se unir, e tem chances para isso, ao Supremo Tribunal Federal. Aí o sistema fica mais forte. Conrado quer responder também, por favor? Fico muito feliz que o Zé Maria está mudando de posição e vindo para o lado da coerência, que com todo respeito ao amigo Zé Maria, está concordando comigo. Porque o que a gente está vendo, meus amigos, é um arrepio que a gente está vivendo. A gente teve aqui ataques ao Legislativo, ontem a gente teve um ataque direto ao Executivo também. Como a gente já teve ao governo Bolsonaro, ninguém é independente do poder, é independente de quem é quem aqui. A nossa regra do jogo é essa. Acaba-se um civil, que é o presidente da República, toma para si a responsabilidade, que é o que diz a Constituição, e ele tem que agir conforme a Constituição. Se ele agir fora da Constituição, vai preso, vai tirado fora. E isso que o Zé falou, ele que seja pontual, dizendo,
Porque eu digo para vocês, já falei outras vezes disso, eu sei que é um tabu, eu sei que as pessoas têm medo de falar, que todo mundo fica com o pé atrás, é porque as pessoas nem estudaram esse artigo 142. Só que e aí, o que eu digo? A gente tem que saber como é que vai ser o dia seguinte. Quais são as decisões que serão tomadas, o que vai ter que ser resolvido, qual é o prazo para isso acontecer, quem é que está apoiando, como é que vai ser a relação internacional, como é que vai ser a nossa parte econômica, como é que nós vamos fazer isso acontecer. Para mim é isso que o governo tinha que fazer. Agora, por outro lado, já fazendo uma crítica ao governo, eu não sei como é que essas coisas não estão sempre na gaveta de um presidente. Se eu fosse presidente da República, todas essas ações já estariam num caderninho dentro de uma gaveta. Deu algum problema, eu puxo o caderninho e vai para o manual de instruções. Era isso que tinha que ser feito no Brasil. Agora, não está sendo feito isso. Vamos aguardar os próximos dias, porque a tendência, se nós continuarmos assim, é o que o Zé Maria falou, vai chegar. Se a gente já está sofrendo tudo isso num governo Bolsonaro, imagina como será num governo de esquerda. Como é que serão as coalizões para o sistema se reestruturar novamente, Paulo?